Oi, amigos! Vamos falar hoje sobre um assunto que eu não sei, né, como é que vocês vão receber isso, porque muitas das vezes existe todo um conceito do que é espiritualidade, né, e do que é religião, do que é a pessoa que está num processo já de despertar, aqueles despertos, e nós que estamos no meio de tudo isso, né? Então, assim, a minha experiência eu queria passar para vocês, porque é o seguinte: as pessoas falam, mas a pessoa que é espiritualizada, você, no caso, fala muito sobre espiritualidade, você tem curso de meditação e tal, é uma terapeuta. Então, geralmente as pessoas pensam que a gente é um pouco supra-humano, né? Que a gente não tem os defeitos que normalmente um ser humano tem. Eu entendo, e isso até Buda falava nisso, né? Jesus, quando ele se irritou e tocou as pessoas do templo, dizia que ele vinha trazendo a espada. Gente, porque quando a gente é humano, e quando a gente tem experiência de poder estar tentando acessar, né, um nível de consciência um pouco mais avançado, você tem que conviver, né? Nós que estamos no sistema, pelo menos eu não sou uma monja, não estou no Tibete, né? E cada um dentro do seu quadrado, como diz o outro, mas o monge no Tibete ele está longe do sistema, ele está fora do sistema, né? Mas a nossa experiência é estar aqui, convivendo, né? Com os processos de conflitos, de guerra, de você ter filho, de você ter marido, e de ter conflitos em casa, de não ter dinheiro, ter que pagar boleto e tal. E, na verdade, a gente tem aquela vontade de entender melhor o porquê que a gente está vivendo tudo isso. Quando a gente começa assim nesse processo de despertar, mas eu tô vivendo assim, mas será que isso é a vida mesmo? Eu sinto que tem algo mais. Você começa esse processo, e o meu foi mais ou menos isso, aos 30 e poucos anos atrás. Então, daí eu comecei uma vida. E aí eu sempre ficava naquela corda bamba. Mas a pessoa espiritualizada, ela não pode conviver no mundo, no sistema. A gente tem que estar à parte. Gente, não é bem assim. Se a gente está aqui, nós nos expusemos a ter essa experiência de estar, né, vamos dizer, transcendendo alguns padrões e talvez de alguma forma a gente poder auxiliar também as pessoas que estão também nesse processo e vice-versa. É assim, é no momento do conflito, é no momento da guerra, da carência, que a gente vai experimentando. E também a gente experiencia as emoções de raiva, de medo. Isso tudo acontece porque é por aí que a gente vai começar a entender por que é que nós estamos vivendo numa situação que é caótica, mas que dentro desse caos a gente pode criar a nossa ordem. Imagina, Jesus, que é um ser, né, que veio, que ele mesmo fala, e as várias correntes espirituais, que é um ser assim, que veio do divino, ele veio experienciar aqui da terra. Ele veio experienciar a guerra, o conflito. E ele demonstrou isso. Teve momentos que ele, apesar de ele passar uma mensagem de amor, de compaixão, ele tinha seus momentos de ira, de indignação. Então, por exemplo, ele ia no meio das prostitutas, ele a recebia com amor, com compaixão. Então, assim, nós vivemos num sistema onde a gente tem muito essa coisa ainda do bem e do mal, mas não dentro de um processo espiritual, de um processo consciencial, mas é mais uma questão de padrões, né? E que muitas das vezes na justiça, judicialmente, isso não é levado realmente a um processo da verdade. Porque muitas vezes a justiça nossa, ela é falha. De lá de cima, não. Então, assim, o que eu quero não é desconstruir, mas, na verdade, o processo é o seguinte: eu posso ser uma servidora, eu posso estar disponível a entrar num processo de expansão de consciência, mas tendo uma vida normal, indo no banheiro como todo mundo, né? Como disse, eu estava vendo, eu adoro ele, o Juliano Posati, ele fez um documentário sobre a data limite, que é do Chico Xavier, que é o maior médium brasileiro, né? Onde ele falava no programa, há 30 anos atrás, que nós íamos passar por um processo de finalização
né? Para entrar numa nova era de consciência e que muito disso podia acontecer, às vezes até uma guerra com relação a isso. Porque nesse processo de transformação e mudança, muita coisa vai vir à tona que precisa ser, e às vezes tem que vir de uma forma bastante, talvez até violenta, né? Trazendo muito desarranjos. Então, assim, o que eu quero trazer aqui, o Juliano falava isso, falou assim, gente, as pessoas vêm perto de mim, mas você fala em ET, em extraterrestre, consciências, de que nós estamos tendo contato com consciências extraterrestres, mas você vive o seu dia a dia. Você fala às vezes, fica com raiva, fala às vezes um palavrão, vai no banheiro, tem cólica, tem dor de barriga e come muito e faz. Ele falou assim, olha, eu acho muito mais desafiante a gente entrar num processo espiritual, vivendo todo esse processo de guerra, de conflito, eu tendo aqui meu filho pequeno gritando no meu ouvido, eu tenho que fazer um roteiro, do que você estar isolado numa montanha. Então, assim, essa coisa do espiritual, de você, ele estava falando dos 3 tripé, que realmente a pessoa que desperta é o primeiro passo, né, para que ela possa buscar uma nova consciência. Então, mas para isso, você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que realmente entrar no caos e conseguir uma certa ordem. E não se identificar, né? Mas isso é o quê? Através do conhecimento. E através da observação de que todos nós estamos interligados. E que cada um está vivendo o seu momento. A sua experiência. Então, isso tudo começa a chegar num ponto que a gente fala, poxa, eu estou buscando, eu estou indo atrás de conhecimento, entrando em conexão com consciências que não são humanas, né? E às vezes eu dou meu testemunho aí. Muitas vezes eu tenho contato com essas consciências, ainda muito em leve, mas eu recebo muitas informações, às vezes, de uma forma telepática. Mas isso não quer dizer que eu também não esteja no momento e que eu esteja recebendo, às vezes, baixas vibrações. Mas pelo menos eu começo a detectar isso, quando isso acontece. Porque a gente começa a perceber que nós vivemos numa dualidade. E a gente consegue ultrapassar um pouco isso, né? Então, ele falando sobre isso, que às vezes as pessoas cobram, né? Que para você ser espiritualizado, você tem que sair do mundo. Você tem que viver numa outra dimensão. Não, tudo bem você ter um lugar maravilhoso para viver, tranquilo, onde você vai estar em contato com a natureza, mas isso não quer dizer que você precisa ficar isolado. Que você precisa virar só vegano, né? Cada um com a sua, tudo bem. Então, assim, essa questão do meio, do caminho do meio que o Buda fala, é justamente isso. Siga o seu caminho. Se você vê um Buda e dizer que é um Buda, não acredite. Experimente, vivencie. Então, o sagrado e o profano, eles vivem intensamente dentro de nós. E nessa transição planetária, isso cada vez mais vai ficar evidente. E é interessante que a gente saiba lidar com isso, né? Cada um buscando as suas ferramentas, né? Você buscando trabalhar, se conhecer melhor, fazer a sua meditação, fazer sua caminhada, né? Também, enfim, você procurando entrar dentro dos ambientes e vivendo e sendo apenas você, o que você é. Não é a imagem que as pessoas querem que você passe, né? Ou que as pessoas acham que é o ideal. É a realidade do que a gente é. Profano e sagrado. Namastê, gratidão.